O mercado da bola não para, né? E lá em São Januário a coisa tá fervendo para essa temporada de 2026. Tá a todo vapor. E parece que o Vasco tem uma missão bem clara: blindar a defesa. E a primeira grande peça desse quebra-cabeça, bom, acabou de chegar no Rio. Exatamente. O zagueiro uruguaio Alan Saldívia. Ele mesmo. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender não só quem ele é, mas o que essa chegada significa para o time. E é importante dizer, né, que essa contratação não surgiu do nada. Ela é, assim, uma consequência direta de uma necessidade real. O Vasco precisava, e muito, reformular a zaga. Principalmente com as saídas do Maurício Lemos e do Lucas Oliveira. Exato. E as nossas fontes, que são basicamente portais esportivos, dão um mapa completo da situação. Os detalhes do negócio, o perfil do jogador e, o que eu acho mais legal, como essa peça se encaixa num plano maior do clube para 2026. Certo. Então, a nossa missão aqui é tentar responder a umas perguntas bem importantes. Primeira, qual é o perfil desse zagueiro que fez o Vasco ir buscar lá no Chile? Segunda, e esta para mim é a mais intrigante, por que o Fernando Diniz insistiu tanto nesse nome, a ponto de ligar para o cara? Isso é um ponto-chave. E por fim, como o Saldívia, junto com as outras movimentações, começa a desenhar o Vasco que a gente vai ver em campo. É um roteiro perfeito, porque cada ponto desses revela uma camada da estratégia do Vasco. Então vamos começar pelo básico, pelo cartão de visitas. Quem é Alan Saldívia? Certo. A gente tem aqui 23 anos, uruguaio, 1,80, destro, veio do Colo-Colo do Chile. Mas o que me chama a atenção é que, apesar de jovem, ele não é um garoto inexperiente, sabe? Longe disso. As fontes falam em 94 jogos nas últimas 3 temporadas por lá. Cara, isso é bastante coisa. É uma bagagem muito relevante. E quando a gente olha mais de perto essa passagem pelo Colo-Colo, tem umas coisas curiosas. Tipo o quê? Na última temporada, por exemplo, ele foi titular em 19 de 30 jogos. Ou seja, ele não era um titular absoluto, mas era um jogador muito utilizado. Uma peça importante na rotação do elenco. Exatamente. E as fontes usam uma expressão que eu achei interessante. Dizem que a passagem dele por lá foi de altos e baixos. Altos e baixos. Essa parte me intriga. Na prática, para um zagueiro, o que isso quer dizer? Inconsistência. É a interpretação mais provável. Para um jogador de 23 anos, essa oscilação é até normal, né? Sei. Um jogo ele é um monstro, no outro ele entrega um gol. Pode ser por aí. Uma partida onde ele ganha todas é um leão em campo e na semana seguinte talvez um erro de posicionamento. Mas o que é fascinante é que, mesmo com essa suposta irregularidade, as fontes são unânimes. Ele tinha um carinho dos hinchas, da torcida. Ah, isso diz muito. Diz demais. Mostra que é um jogador que se entrega, que tem raça, e isso cria uma conexão com a arquibancada que muitas vezes perdoa a falha técnica. E essa imagem de jogador de raça, de garra, ela casa perfeitamente com o que ele mesmo falou quando chegou no Rio. Pois é. É raro um jogador ser tão direto, ele disse, e a citação é ótima. Gosto de jogar forte, me caracteriza muito. Nos duelos aéreos, no chão, tenho atitude e isso me representa. Ou seja, ele sabe qual é o produto que ele vende. Exato. Ele não está prometendo sair driblando. A promessa dele é combate, é imposição. É o famoso estereótipo do zagueiro uruguaio, a raça charrua. Mas, vindo da boca do próprio jogador, ele abraça isso e se a gente conecta isso com a necessidade do Vasco, era exatamente o que o time precisava. Um cara com esse perfil. O Diniz não buscava só um zagueiro, ele buscava um defensor com essa assinatura, com essa atitude. Mas aí tem um dado que parece que não bate. Um zagueiro que se diz forte, que gosta do combate, mas que na última temporada inteira tomou só 3 cartões amarelos. Como a gente explica isso? Essa é uma excelente observação. Porque, assim, poucos cartões para um zagueiro com esse perfil pode ser sinal de muita qualidade, de que ligar o bote certo, ou pode ser um sinal de que ele não é tão agressivo quanto o discurso faz parecer. Eu acho que a resposta está no meio do caminho. Pode indicar, sim, uma inteligência tática grande para a idade dele, um zagueiro que sabe usar o corpo, que antecipa a jogada e não precisa da falta como último recurso. Entendi.
Por outro lado, o jogar forte dele talvez seja mais sobre intensidade e concentração do que sobre ser violento. Ele parece ser um jogador de força, não de violência. E para um time como o do Diniz, que muitas vezes defende com a linha alta... E expõe o zagueiro no mano a mano? Exato. Ter um defensor que sabe duelar sem fazer falta perto da área é ouro puro. Faz todo sentido. E isso nos joga direto na figura do treinador. As fontes são enfáticas. Fernando Diniz foi o principal entusiasta da contratação. O Vasco já olhava o Saldívia desde agosto do ano passado. Mas foi a insistência do Diniz que fez a coisa acontecer. Teve até ligação direta dele para o jogador. E esse é um detalhe que faz toda a diferença no futebol hoje em dia. A ligação do treinador para o jogador é um gesto que diz: eu não quero um zagueiro qualquer, eu quero você. Você é a peça do meu projeto. Isso tem um poder de sedução enorme. Gigantesco. E mostra também a autonomia que o Diniz tem no futebol do Vasco. Essa contratação tem a cara dele. Mas essa dependência tão grande da figura do técnico para atrair um jogador, isso não é uma faca de dois gumes? Com certeza é um risco. Quer dizer, é ótimo ter um técnico com esse poder de convencer, mas e se o Diniz sair daqui a 6 meses? Como fica a cabeça de um jogador que veio especificamente por causa dele? Sem dúvida, esse é o grande risco de um projeto que é muito personalista. O lado bom é a coesão, você traz jogadores que acreditam na sua ideia, o que acelera o processo. Certo. O risco é exatamente esse. A saída do técnico pode desmotivar o jogador, ou ele pode não servir para a visão de um sucessor. Mas, no caso do Vasco, o contrato longo de 3 anos, com opção de mais um, sugere que o clube está apostando na permanência do Diniz. Estão atrelando o projeto do time ao do treinador. Exato. Vamos entrar um pouco nos detalhes do negócio, então? O Vasco comprou 55% dos direitos. Por que não 100%? Isso não deixa o clube meio refém do Colo-Colo numa venda futura? É uma estratégia financeira para diminuir o risco. Comprar uma fatia menor deixa o investimento inicial mais baixo. O clube garante o jogador, mas sem comprometer tanto caixa de uma vez. E tem a cláusula para comprar mais depois, né? Essa é a chave. Se o Saldívia arrebentar, o Vasco pode exercer essa opção e aumentar a participação antes de vender, maximizando o lucro. Se ele não render o esperado, o prejuízo foi menor. É uma jogada inteligente. E mostra também que a vontade do jogador foi fundamental. As fontes dizem que o Saldívia falou para o Colo-Colo: eu quero ir para o Brasil, quero jogar no Vasco. Isso com certeza facilitou um acordo nesses moldes. Entendi. Então essa aposta no Saldívia com a digital do Diniz é a grande notícia. Mas ele não é a única cara nova por lá. Não mesmo. Antes dele, o clube anunciou o meia colombiano Johan Rojas, que veio do Monterrey. São 2 reforços estrangeiros, mas proposições e com modelos de negócio bem diferentes. Exato. E quando a gente compara os dois, a gente entende melhor a estratégia do Vasco. Com o Saldívia para uma posição que era uma urgência e com o aval total do técnico foi um investimento definitivo, uma compra. Certo. Com o Rojas para o meio-campo foi uma aposta por empréstimo. Isso mostra onde estava a prioridade máxima. E não dá para esquecer de uma terceira movimentação na defesa, que é igualmente importante. Manutenção do Carlos Cuesta. Isso. A renovação do empréstimo e a compra em definitivo dele por 1,5 milhão de euros. Verdade. Então, se a gente junta as peças, o que o Vasco fez foi uma operação completa na zaga. Manteve um cara de confiança que já estava adaptado, o Cuesta, e trouxe uma aposta pessoal do treinador com perfil de liderança e força, o Saldívia. Com isso, eles reestruturaram o coração do setor. A estratégia foi mista: manter, investir e apostar. É um planejamento bem mais cuidadoso do que parece. Ok, o cenário das chegadas está claro. Mas enquanto uma porta se abre, outras podem estar se fechando, e falar da chegada de um zagueiro sem discutir o impacto de uma possível saída do principal atacante do time é quase impossível. É o outro lado da moeda. As fontes que a gente tem também falam muito sobre o futuro do Vegetti. E tem que falar, porque isso muda completamente o equilíbrio do time. De que adianta construir uma fortaleza lá atrás se você pode estar dinamitando o seu ataque? Exato. O rumor da saída do Vegetti para o Cerro Porteño agitou, e com razão, os torcedores. Ele não é só o artilheiro, ele é a referência de todo o sistema ofensivo. Seria uma troca de prioridades bem perigosa. E além do Vegetti, outro nome que pode sair
é o do volante Juan Sforza. As fontes indicam uma negociação com o San Lorenzo. Esse caso parece diferente, né? Sim. O caso do Sforza parece mais uma adequação de elenco. Ele é um bom jogador, mas talvez as características dele não casem tanto com o modelo de jogo do Diniz. Entendi. A saída dele poderia até abrir espaço financeiro e no elenco para trazer outro volante com o perfil que o treinador quer. Então, a gente tem duas possíveis saídas com naturezas bem distintas. Uma, a do Vegetti, que seria uma perda técnica gigante, e a outra do Sforza, que poderia ser um movimento estratégico. Exatamente. E no meio disso tudo, no time principal, tem uma notícia da base que não pode passar em branco. O time sub-20 se classificou para o mata-mata da Copinha. Isso é mais do que fundamental, é estratégico. Um clube que se reconstrói precisa de duas fontes de talento: o mercado e a própria casa. Claro. O bom desempenho na Copinha, que é a grande vitrine da base no país, sinaliza que tem matéria-prima sendo bem trabalhada em São Januário. Isso pode significar reforços a custo zero no futuro, ou vendas que financiam novas contratações como a do próprio Saldívia. é um ecossistema. O sucesso da base hoje pode ser o dinheiro para o reforço de amanhã. Resumindo tudo então, o que a gente está vendo é um Vasco num estado de, ebulição controlada. Ebulição controlada, gostei da definição. Tem um plano claro para fortalecer a defesa com a cara do treinador, com o Saldívia de carro-chefe, ao mesmo tempo lida com a instabilidade no ataque por causa do Vegetti, faz ajustes no meio e a base dando sinal positivo. A estreia no Carioca, dia 15 contra o Maricá, vai ser o primeiro teste para esse time em transformação. É isso. Não é um caos, parece ter uma direção, e essa direção, para o bem ou para o mal, tem o rosto do Fernando Diniz. Cada peça que chega, cada peça que pode sair, parece passar pelo crivo pessoal dele. O Vasco de 2026 está sendo, acima de tudo, o Vasco de Diniz. Bom, para a gente amarrar as ideias principais, o Vasco foi ao mercado de forma bem direta para resolver seu problema mais urgente, a defesa, trouxe o Alan Saldívia, um zagueiro uruguaio jovem, mas com uma boa bagagem, e com um perfil de força e atitude que era um pedido claro do técnico. Essa e as outras movimentações mostram uma estratégia calculada para montar um elenco mais forte para essa temporada longa que está só começando. Perfeito. E sabe, pensando em tudo isso que a gente conversou, fica uma questão no ar para a gente refletir. As nossas fontes deixam muito claro que o Diniz foi a força por trás da contratação do Saldívia, desde o primeiro olhar até a ligação que selou o negócio. Sim. Isso leva a gente a uma reflexão mais profunda. Até que ponto o elenco do Vasco para 2026 está sendo montado não só para o clube, mas a imagem e semelhança do seu treinador? E quais as implicações, os benefícios e os riscos de atrelar a identidade de um time tão de perto à visão de uma única pessoa? É uma aposta alta, e o sucesso ou fracasso de jogadores como o Saldívia vai ser o primeiro grande indicador de como essa aposta vai se pagar.